aproveitar isso aqui então para poder contar para outras pessoas aí, porque tem alguns macetes que são fundamentais no negócio. Colocar o telefone ou apoiado em algum lugar, se possível, num tripé, ajuda demais da conta. De vez em quando eu vejo gente filmando, você vê pelo reflexo que está filmando com a mão no telefone. Ah, aí até na hora que você respira, você vê que você fez assim. Até a respiração atrapalha. E o outro macete, para poder diminuir o reflexo que o Hermínio está falando ali, o que eu faço é o seguinte: eu coloco algum apoio que vai segurar o telefone um pouco mais distante do aquário e põe um zoom duas vezes. A hora que você aumenta o zoom, quer dizer, primeiro, o maior de todos, e o mais importante é não ficar com. Tentar evitar uma luz aqui de trás que vai refletir no vidro e aí vai virar um espelho mesmo, né? E quando você coloca o zoom, você sai da área do reflexo, ou diminui, dependendo do aquário e dependendo do, do, do ângulo que o telefone abre também, né? O aquário menor, Mário, coluna de água mais baixa. Eu filmei Tossai, Nissai e Oiá. Tossai e Nissai eu filmei no aquário bem pequenininho. E o Oiá eu já tive que filmar no aquário um pouquinho maior. Não que o meu vídeo tenha ficado uma maravilha, mas foi como eu consegui filmar todos os lados deles. É isso aí, é isso aí. É bom a gente compartilhar aí essas formas que a gente está usando para poder viabilizar, porque essa vai ser uma grande possibilidade de integração, né? Achei legal o Minoro colocar hoje ali uma inscrição, e aí fui lá, fui ver o e-mail lá, ó. Um gringo lá mandando peixe para a gente poder avaliar. Ele entrou num grupo ali daqueles que eu faço os leilões e tal, e começou a perguntar sobre esse negócio, né? E até um dia eu perguntei pro Mário, vem cá, se for alguém de fora e tal, tá valendo? Ah, não, tá e tal. Aí, ontem eu publiquei de novo e ele ficou perguntando ali, aí o Fábio respondeu para ele, né? E parece que Mas é interessante, né? Porque o cara entrou, assim, o cara achou meu link ali pelo Instagram e tal, foi indo, e aí como é que as coisas vão ele, se desenrolando ou enrolando, né? Sei lá. ele é da Indonésia, né? Isso, é. Mas só contando para vocês, assim, eu fiz todo um processo aqui, comprei o plástico ali para colocar no fundo do aquário e tal. Aí hoje fui gravar. Primeiro que eu botei a identificação do lado errado, né? Depois eu me dei conta. E outra que eu me dei conta que o aquário que eu tenho, não sei por que cargas d'água, o fundo dele é espelhado. Aí os peixes ficam nadando olhando pro fundo, assim, puta que merda, né? Aí, amanhã eu vou ter que ver se eu acho outro aquário, porque senão não tem condição, né? O bicho ele fica se enxergando e fica olhando pro fundo, assim, nadando. Aí o que menos mostra é o peixe, né? E é isso que você está falando, a gente observa quando coloca aquário suspenso e fica com fundo transparente, né? Os peixes ficam sem noção de profundidade. É que só do Mauro ali eu não consigo ouvir ele bem. Eu não sei por quê. Os outros todos eu escuto. Se eu subir o alto-falante aqui, melhora? Não, continua baixo, né? Eu acho que eu vou ter que fazer aquele mesmo esquema, entrar com o celular ali e ficar com ele de lado só para escutar o áudio. E Não, para não ouvir sei o professor tem que ouvir pelo menos 10 encontros nossos, daí você vai ouvir bem. É uma manha que ele tem para pegar a assiduidade da turma. Ah, tá. Mas tá, vamos. Só essa observação, porque aquela vez as informações muito importantes daquele passo aí e tal, aí não dá para perder, né? Eu vou até aproveitar o seu comentário, o Marcos, e complementar e reforçar, talvez, que uma coisa importante para a gente poder aliviar um pouco também a barra para o lado do Mauro
muitas vezes eu vejo que fica assim, fica uma expectativa de vamos reunir com o Mauro e assim, ele vai dar uma aula. E para quem já teve oportunidade de dar uma aula é um ritual que começa com um preparo lá atrás, existe toda uma programação e tudo mais, então é um serviço barra pesado. Estou fazendo esse comentário porque o nosso objetivo aqui é ter o Mauro como um facilitador, mas nós precisamos trazer a demanda, nós precisamos fazer cada um as suas buscas e tudo mais, para a gente poder ter um rendimento como grupo. Porque se a gente ficar aguardando um posicionamento do Mauro, e é exatamente por isso, eu estou só relembrando, porque tem algumas pessoas que não estavam aqui desde o começo da nossa trajetória, e isso é importante porque eu fico vendo as pessoas que entram lá no grupo, que sempre alguém de nós fala, o Mauro sempre lembra, contamos com as suas contribuições. Por quê? Porque as pessoas chegam ali dentro do grupo e ficam assim, estou aqui para aprender com vocês. Ué, então todo mundo está aqui para aprender, então nós não temos com quem aprender, porque todo mundo só tem que para aprender, porque não tem ninguém que está com a tarefa de ensinar. Então, isso eu acho importante a gente dar uma relembrada, porque muitas vezes fica aquela expectativa assim, é, ah, teve uma pergunta lá no grupo hoje, acho que do Emerson. Qual que vai ser a pauta de hoje? A pauta de hoje é a que a gente trouxer. E isso aí é importante a gente ter essa ideia da co-construção, porque senão vocês vão ver que com o tempo as coisas começam a ficar meio vazias. E eu estou falando isso aí não é no sentido de desanimar, não, é muito antes pelo contrário, é no sentido da gente animar porque todo mundo tem a contribuir, inclusive com dúvidas. E isso aí é que gera o crescimento e que gera as boas conversas. Aquele lote que eu mostrei ali, daquele escanteio lá, Cálico, que aí me surgiu uma dúvida, o seguinte, né? Até queria ver a orientação, né, que vocês teriam para mim a respeito do seguinte. Eu sempre vi o Cálico, né, como mais baseado no branco, com várias manchas de muitas cores, que inclusive antigamente chamava de sete cores, né? Eu acho que era isso aí. E aí de repente, eu conversando com o pessoal lá, eu tive no check-up, né? Mostrei, quando eu peguei, eu mostrei lá pro Sakai, no caso, né? E ele me falou que, de repente, os brancos são os mais fáceis. Eu pergunto o seguinte, para mim fazer a seleção, a condição, eu adquiri 15, né? Todos assim com dupla, anal dupla, tudo bonitinho, a maior parte deles com a cauda dividida, então já estaria um padrãozinho até legal. Mas aí tem uma parte da coloração deles está nesse fundo mais branco pintadinho, e a outra parte está mais no padrão de vermelho pintado. Qual seria o mais indicado para me dar sequência? Eu não sei, eu não sei assim, acho que talvez a primeira pergunta de volta é qual é o seu objetivo? Porque O meu... em cima Ah, do objetivo é que você começa a construir, porque a hora que você está falando assim, tem anal dupla, a cauda já quatro pontas ou três pontas, né? Mas quatro divididos já quatro. e tal. Mas assim, qual o comprimento? Você quer um padrão de cores? Porque geralmente o que a gente tem visto muito sendo falado é a busca pelo azul, que é aquele cinza quando fica o peixe mais escuro. Aqueles são os peixes mais bonitos que pelo menos para o meu gosto, para o cálico. Agora, fica um trabalho maravilhoso também quando a gente vê aqueles lotes com os peixes com aquele cálico de um vermelho intenso, né? E a gente andou vendo também os vaquinhas, né? Que os vaquinhas são o branco com as pintas pretas e sem o vermelho. Então, assim, por isso é que vai depender do seu objetivo. Agora, eu sei que você vai ter dificuldade em responder para si mesmo qual é o seu objetivo nesse momento, não só porque você tem pouco tempo com o King, mas também porque você não conhece a linha. Sim. Então, assim, num primeiro momento, eu não preocuparia em qual direcionamento, não, porque você está indo para uma etapa de primeiros cruzamentos, daquilo ali, ver quem são os machos, quem são as fêmeas, olhar para a progênie, daqui a um ano eles vão estar de um tamanho onde a reprodução vai render muito mais,
E aí você já vai ter, inclusive, ter testado um pouco. Não sei se, se, se alguém quer complementar alguma coisa aí. Ó, o Ederson está chamando, tá colocando aí no chat aí, ó, o cálico tigrado, bem lembrado. Esse é o trabalho do Ederson aí com o cálico tigrado. São peixes maravilhosos também, né? Eu gostaria de complementar, porque tem duas coisas aí que nós já conversamos isso algumas vezes para trás. A questão do cálico e a questão da coloração. São duas coisas distintas. Uma coisa é o cálico, outra coisa é o padrão de coloração de cálico, né? Cálico significa peixes que têm presença simultânea de escamas transparentes e escamas metálicas. Pronto, isso é cálico. Qual a coloração, qual o padrão de coloração mais interessante para cálico? Aí é aquilo que o Mário está falando. Qual é o seu gosto, qual é a sua intenção? Em que direção você quer caminhar? Né? Que nós temos diversos tipos de cálicos em termos de coloração. Né? O tigrado, que o Ederson colocou, o Mário chamou atenção para o vaquinha, para os de tons mais azulados. De um modo geral, os peixes cálicos, né, o que se busca é que tenha mais tonalidade azulada. Mas, antes de tudo isso, Marcos, você vai precisar observar o seguinte: se esses peixes que você adquiriu, se eles não têm gene de despigmentação de melanina, e esse é o primeiro pepino na criação de químio, quando o foco é a coloração voltada para pigmento de melanina. Por quê? Se eles tiverem genes de despigmentação de melanina, essa coloração inicial que você está vendo não vai permanecer. Eles vão clarear, vão perder as pintas pretas, as pintas azuladas, que assim, é chato quando você vê isso, né, acontecendo com um cálico. Então, como você está iniciando nesse seu projeto, a primeira coisa é observar esses peixes, se eles vão manter esse padrão de coloração. Esse é o primeiro ponto. Segundo, da filhotada que vai nascer deles, o que vai dar? Por quê? Quando você cruza dois peixes cálicos entre si, você tem três direções distintas nos descendentes. Os MET, que são os de escamas totalmente transparentes, os de escama metálica e os cálicos propriamente dito. Né? 50% cálico, 25% MET, 25% escama metálica. Geralmente, dos cruzamentos entre dois cálicos, os que nascem de escamas metálicas, eles ficam em cor selvagem ou escuros. E isso desde que não tenha agente de despigmentação. Da mesma forma que tem nos METs, você pode ter uma variedade de coloração aí enorme. Né? Então, como ponto de partida, eu volto a dizer, aguardar para ver se esses peixes vão manter esse padrão de cor, né? Se eles não vão despigmentar a melanina. Que esse é um aspecto não legal quando você quer produzir cálicos, e cálicos de qualidade, de boa pigmentação, seja ele vaquinha, seja tigrado ou de tons azulados, ou os outros padrões. Quando o interesse cálico, por exemplo, vermelho e branco, aí beleza, se despigmentar não tem problema nenhum. Aí é interessante que tenha o gene de despigmentação para que se perca a melanina, né? Deixe de aparecer a pigmentação azul e preta. Agora sim, é claro, eu vou ter que estudar bastante, né? Porque aí, no caso aí seria uma questão de dominância, né? Uma característica, no caso, de transparente ou não, entendeu? É mais ou menos isso aí, né? Porque pela descendência de 50, 25, 25, né? Isso. É que, na realidade, nos cálicos, é uma herança intermediária. Não é dominante nem recessivo. Ele é intermediário. Domingo passado, lá em São Paulo, o Sakai, acho que o Marcos estava junto nessa hora, inclusive. O Sakai fez a seguinte pergunta. Não, alguém perguntou para o Sakai.
Se eu cruzar o match com o metálico, vai sair 100% cálio. E aí a pessoa, que eu não lembro quem foi, perguntou para o Sakai assim, porque o Sakai estava com os peixes na bandeja e alguém estava querendo os cálicos, e ele, não, tem poucos e tal. E aí alguém pegou e fez essa pergunta. Ele pegou e falou o seguinte: eu não faço esse cruzamento. Aí a pessoa perguntou, mas por quê? Ele falou o seguinte: o cálico, produto de match com metálico, a qualidade, a beleza do cálico fica comprometida. Sai um cálico pálido, sai um cálico de baixa qualidade. Não sei se você tem alguma informação a esse respeito, se você já tinha, se você já fez isso, já observou alguma coisa nesse sentido? Bom, o que eu posso dizer disso daí é que, às vezes, as pessoas enxergam os net, né, como aqueles peixes também despigmentados. Sim. Porque fica mais fácil você ver que o peixe tem todas as escamas transparentes quando ele não tem muita pigmentação. Então, um peixe desse de baixa pigmentação, ele não vai dar descendentes com alta pigmentação, é fato. Mas se você tiver match de boa coloração, aí a coisa muda de figura. É que geralmente parece que uma coisa está relacionada à outra. Os match, a tendência é serem pouco pigmentados. Mas não significa que não exista match colorido. E, inclusive, o bom fundo azul tem, mas são mais raros. Por isso que não se costuma fazer esse tipo de cruzamento. Muito interessante a gente falar sobre os cálicos, e eu fico imaginando, o Marcos, fica tranquilo, porque você vai ver assim, se você tiver achando assim, não, mas eu ainda fiquei em dúvida, pode ficar tranquilo que você ainda vai ficar em dúvida há muito tempo, porque o negócio é embaraçado. Isso que o Mauro acabou de falar, que são duas coisas distintas dentro da mesma questão, que uma questão é a despigmentação e outra questão é se é cálico ou não, e isso aí são coisas que você não tem o que fazer no meio do caminho. É que nem a viagem de trem ali do Douglas. Não tem jeito dele parar no meio da estação, ele só vai descer na próxima estação. E quando a gente começa um cruzamento de uma coisa que tem dúvida, igual essa questão da coloração, da despigmentação, é isso aí para você que está chegando agora, porque a gente já vem conversando isso há mais de 2 anos. Você vai levar um tempo, vai precisar observar se os peixes vão descolorir ou não, se vão perder a melanina ou não. E isso vai demorar, é demorado mesmo. E aí o caminho e o que a gente tem feito entre nós aqui é. Não, eu tenho filhos aqui de um peixe que não despigmentou, e aí a gente está fazendo uma partilha entre nós para a gente poder ganhar tempo, para a gente poder, juntos, a gente consegue avançar mais rápido do que querer fazer as coisas sozinhos. Então, é o seguinte, né? Complementando essa questão lá da feira, né? Lá da exposição, tinha uns quinguios brancos, né? Uns quinguios leucídeos, quase leucídeos ali na, numa daquelas caixas, né? E para mim, aquilo era o fantasminha, mas não é o fantasminha aquilo ali, né? Que aí seria o match, né? Aí eu peguei e já emendei na conversa com um colega ali, ó, falei, ó, se cruzar isso aqui com metálico, sai 100% cálico. Ah, Ele, Minoro, foi você que tocou a conversa, então? é, aí ele, puf, na hora ele escutou e falou, ó, sai 100% cálico sim, mas agora me pergunta por que eu não faço. Aí eu falei, opa, peraí, vamos ver, né, que o mestre tem coisa aí para ensinar. Aí ele pegou e falou, ó, eu não faço por conta disso, sai coisa muito feia. Sai coisa muito feia, sai não sei quantos por cento lá, descarte. Então, eu prefiro, assim, ter 50%, eu prefiro cruzar cálico com cálico, e eu ter 50%, mas eu ter 50, desses 50%, eu tirar 40% bom. Eu falei, pô, o japonês é do comércio mesmo, cara. Ele não quer produzir coisa que lá fora ninguém vai querer, vai ter que vender como
descarte vai virar peixe-alimento. O cidadão já está com outra visão, né? Nós temos que focar nesse cara mesmo. Então, foi o que ele falou. Ele disse assim, ó, que sai por 100% cálico, isso sai. Agora, eu não faço esse tipo de cruzamento, cruzar um match com metálico para obter 100% cálico, justamente porque não sai 100% cálico bonito. Eu tenho que vender boniteza. Então, a coisa tem que agradar o olho de quem está comprando, né? Aí, mais ou menos nessa linha, né, do que eu pude entender ele, né, do ponto que ele quis chegar. Mas, assim, eu gostei muito daquela explicação dele. O bom dessas exposições é isso aí, é esse intercâmbio esse intercâmbio, essa troca, né, de experiências que a gente tem com criadores, com outros aquaristas mais experientes, né, isso é ótimo, né? Por que que eu gosto de frequentar? Eu gosto de frequentar por conta disso. Os peixes vão por tabela, vai uma mala cheia de peixe lá para Curitiba depois, mas assim, é, o aprendizado, a bagagem cultural que a gente leva é muito maior do que aquilo que vai num saco numa sacola de peixe ali que pesa 50 quilos, mas nós vamos carregar. Nós vamos carregar e nós vamos levar essa genética para Curitiba. Então, só para complementar lá o que a gente tinha conversado lá na exposição, né? Obrigado, Minor. Obrigado Claro, por ter dado essa complementada aí, porque estava tão tumultuado que eu não lembrava quem eram as pessoas que estavam ali em torno desse diálogo na hora ali. Era você, coisa boa. E teve uma leva que o Ederson mandou para mim, mandou os pequenininhos bastante fantasmas, que ele chamava de fantasmas. E desses aí sobrou um que ele é bem match e ele tá bem vermelho, viu? Ele tá com uma cor, pena que os rabos dele, a caudal dele é tudo virada no avesso, mas a cor dele, por as escamas ser match, tá interessante. Se eu conseguir filmar ele, que eu tô apanhando pra caramba, mas eu achei assim, e ele tá com uma cor de um rosado, assim, quase um vermelho. Ele tá, eu até, ele não veio com essa, ele veio bem transparentinho e agora ele tá ficando avermelhado e tá aumentando o avermelhado dele. E as escamas são todas match. Hoje eu fiquei tempo olhando ele, eu não achei nenhuma escama metálica nele. Eu fiquei até na dúvida se eu vou botar ele para pet ou se eu vou botar ele para cruza. Até uma pergunta aí. Mas deixa só uma dessa questão que é interessante isso que o Fábio traz, porque assim, eu comprei um peixe alguns peixes do Fuji. Eu acho que isso tem a ver com um pouco com o que a gente está discutindo aqui, que eles chamam de momiji, não sei e tal, que é aquele peixe que tem a escama transparente, né? Eu até publiquei uma vez no nosso grupo, mandei, que ele veio um peixinho completamente transparente e com o tempo ele ficou vermelho. Aí tu vê assim, a escama é transparente, mas o fundo é vermelho, né? Que eu acho que tem a ver um pouco com isso que o professor falou um pouco antes. Eu estava meio saindo do telefone para vir pro notebook e tal. Que aí sim, ele é match, mas ele é colorido, né? Porque também às vezes a gente associa o match a ser até ausência de cor, né? Eu acho que é isso tem a ver com o que o Fábio tá, assim, agora ouvindo o Fábio e tal, eu lembrei desse peixe que eu tinha, que era um peixe completamente, ele chegou aqui completamente match, e com o tempo ele foi ficando com a pigmentação vermelha e tal, e ele virou um peixe completamente vermelho, né? Com um ano e pouco. Acho que até tenho ele ainda aqui, né? Mas é um match, né? Se tu olhar de pertinho, tu vê que a cor não é na escama, ela tá lá no fundo, assim. O interessante disso daí é porque tem, novamente, outra coisa em conjunto. Quando esses peixes saem, né, match, e que ficam vermelhos, eles dão um vermelhão maravilhoso. A cor fica muito bonita. Eu tenho peixe assim. Inclusive, eu faço cruzamento entre esses vermelhos para intensificar o vermelho, porque a tonalidade de vermelho é muito mais forte, muito mais atrativa. Mas a questão do vermelho é diferente da questão
né, de ficar fantasminha, ela sem cor. Por quê? A coloração vermelha ela pode ser adquirida em função da dieta. Dependendo da dieta que o peixe tem, ele acumula pigmento vermelho. Não importa que ele seja médio, ou que ele seja metálico, ou que ele seja cálico, né? Se for uma dieta rica em pigmentação para o vermelho, ele tende a expressar isso. Óbvio que tem duas situações em peixes de tonalidade vermelha em King. Uma é ele produzindo direto pigmento próprio dele, que é característico de peixe, ter pigmento vermelho, e que é acentuado pela dieta. A outra coisa é ele acumular pigmentos oriundos da dieta. Tanto é que, dependendo do tempo de mudança de dieta, se ele deixar de receber pigmento vermelho via dieta, se ele não sintetiza, ele vai clarear de novo. Vai perder a pigmentação vermelha. É aquele vermelho de tom diferente, né? Aquele vermelho. É um vermelhão. Ele é um pouco mais escuro, mas um pouco mais opaco, né? Isso, exato. Você ia comentar, Marco? Exatamente assim, esse que tá aqui, eu fiquei olhando hoje, ele está bem assim. É um opaco quase aveludado, assim. Tá bonito mesmo o peixe. Eu ia dizer o seguinte, que no caso esse aí do Edson, que chegou lá transparente, vamos dizer assim, ficou vermelho, talvez é devido a onde ele foi criado, não tinha uma dieta rica em caroteno, por exemplo. De repente a dele tem, o bicho começou a se alimentar e pode ter feito essa mudança de cor aí, devido a isso aí. Assim, no caso desse peixe que eu falei, ele veio de lá já, assim, eu já adquiri ele como sendo um peixe de escamas transparentes, né? Uhum. E aí depois é que ele foi algum processo aqui adquirindo essa coloração. Eu até nunca não cheguei a conversar com o Fuji para perguntar o que ele esperava, né, desse peixe, enfim, no futuro, assim. Se é o peixe comendo essas dáfnias dos pampas aí. É. Aliás, tá cheio aqui do lado de casa já de novo. É que é justamente os crustáceos, né, que acumulam esse caroteno, né? Os bichos que se alimentam delas aí. Isso. Eu já morei lá na região do Edson, lá eu sei que tem bastante crustáceos, inclusive a lela, seca, vários bichos lá. O crustáceo vai concentrando os pigmentos oriundos das algas e transfere para o peixe. É interessante essa conversa, que aí eu vou acrescentar mais um detalhe aí nessa brincadeira. A pronúncia, Ederson, é momidi, não é gi, é di, tá? Momidi. Eu encontrei um site japonês onde o figura que criou os ranchus cálicos, vermelho e branco, ele explicando, descrevendo quais foram os cruzamentos que ele fez. E, na realidade, ele fez o cruzamento, como disse, que deu errado. Por quê? Ele misturou King, ranchu, com pigmentação de melanina, com peixe que tinha agente de despigmentação de melanina. E aí surgiram, né, por despigmentação, os ranchus que perdem a melanina, e que ele acabou fazendo uma seleção e fixou a variedade. Aí surgiu essa variante de ranchu vermelho e branco, né, mas de escamas metálicas e transparentes, que é um outro padrão de ranchu. Continuando nessa linha dos cruzamentos com as cores, eu peguei um Oranda Black e cruzei esse Oranda Black com a fêmea cálico que veio lá do Ederson. O peixe Black, infelizmente, morreu. Então, eu não sei se ele iria despigmentar mais adiante. Mas a fêmea cálico continua cálico. Continua pigmentada a fêmea e o macho. Pergunto, o que eu tive pensando esses dias? Eu pensei em pegar o Demequim, que é aquele black fechado até no ventre, que o peixe é todo preto. Eu pensei em colocar o cruzamento do Demequim Black no Oranda. Eu sei que isso diluiria o Wen,
mas eu pensei em dar uma passada e depois voltar de novo para poder buscar a intensidade do preto para o Oranda. Faz sentido esse trabalho, Mauro? Totalmente, totalmente. É isso mesmo, é isso aí, é esse o caminho. É interessante a gente conhecer um pouquinho da história dos químbios para ver como é que foram ocorrendo as mutações, né? O surgimento dos Demequim, né? Black, né? Kuroi, e deles as mutações que saíram, que saiu o chocolate, saiu o Seibum. Foi o Black que deu origem a esses dois. Por isso que nos cruzamentos, quando você quer favorecer mais a pigmentação escura, ou cruza com black, ou cruza com chocolate, ou cruza com seibum. Estou falando aí do cruzamento do cálico com essas possibilidades. Óbvio que você não pode pensar exclusivamente na cor. Tem que pensar também na morfologia do peixe. Porque às vezes você está pensando em levar uma cor e a morfologia não vai contribuir, vai alterar, parará. Mas esse é o caminho. E é curioso chamar a atenção disso, porque do cruzamento de seibum com chocolate, dá black. Mas black ou black? Black. Dá um monte de, assim, de peixes de cor selvagem, outros mais escuros, até black. Uhum. Tem essa gradação. Pois é, eu fiquei pensando Pode... esses dias em alguns cruzamentos para essa desova que eu coloquei lá no grupo, que eu fiquei acompanhando esses dias agora e filmei, mais uma vez, a gente não sabe se vai continuar Black, né? Então, eu pensei, inclusive, em usar o Demequim Black também lá no Ranchu. Eu sei que isso vai me dar problema depois, porque depois vão sair umas espículas de dorsal adiante, mas se eles não despigmentarem, para poder colocar um black para poder fechar o peixe. Mas aí, assim, vai ter peixe pronto lá para 2040, né? É um pouco isso. Eu tenho que selecionar esses mais escurinhos das desovas, enfim, daqueles peixes lá. Aquele que foi lá na exposição em março, eu achei que ele ia despigmentar e tal, ele apresentou umas pintas, mas ele ainda está segurando, né? Isso já vai fazer agora 3 anos. E tem aquele outro, que é daquela linhagem lá do Irã, que é um peixe que já faz 3 anos que está comigo e ele já veio para cá com quase 2, né? Assim, ele até agora não despigmentou, mas ele está entre o que seria um chocolate, assim, ele é digamos, como é que chama? Um selvagem escuro, digamos assim, né? Mais escuro que o normal, não é aquele selvagem oliva e tal. E eu tenho vários peixes aqui, assim, que tu olha, ele na caixa, no lombo dele e tal, ele é preto. Aí tu, tá, vou pegar e tal. Aí tu bota no aquário e tu, não é bem preto. Ele tem, né, um douradinho ali, digamos assim, da metade dele para baixo, né? E aí é um pouco isso que... como é que... Porque eu fico um pouco na dúvida, assim, se vale a pena selecionar esses peixes, né, que são desse selvagem, digamos, entre um... Para mim está indo um intermediário ali entre selvagem e o chocolate, né? E tal. Do ponto de vista da fixação da melanina, tá bem, tá. Agora um peixe para botar no aquário, eu acho que ele não é um peixe tão bonito assim, né? Como se fosse um peixe preto ou se fosse um peixe colorido, né, com outras cores, enfim. Ô Ederson, mas você está querendo dizer que ele é chocolate ou ele é selvagem? É chocolate. Não, para mim ele não é chocolate, mas ele está entre um intermediário ali, entre o que seria um chocolate e o que seria um selvagem. É que, cara, Chocolate, como esses bichos... chocolate 80% de cacau. Digamos, não chegou a 50%, assim, e tal. Eu acho que também, como eles acabam ficando na rua, né, ficam fora e tal, pega sol, tem toda a coisa ali também das algas, enfim, ele acaba escurecendo um pouco mais, mas ele, talvez tirado dali ele ficaria um selvagem, né? Esses peixes, Ederson, que você está falando, que tem esse tom, você até colocou aí bronze, né? É interessante que na literatura de livros americanos eles colocam a questão do bronze
que o bronze é um negócio muito complicado, parará. Experimente pegar 2 peixes desse, que tem o tom mais voltado para o chocolate, e cruzá-los entre si. Porque, muito provavelmente, você vai tirar peixe chocolate a partir daí. Por quê? A expressão do chocolate se deve a 4 pares de gene recessivo. E é um somatório. Quando ele não tem todos os genes recessivos, ele fica esse tom meio bronzeado. Ok? Então, você pode, no cruzamento entre eles, tirar filhotes de chocolate. Estou falando isso, que é o que já me aconteceu aqui, com peixes que eu tenho, tá? Ele fica entre um preto e um chocolate, e nasce filhote chocolate dele. E, às vezes, nasce ceibum, dependendo da origem lá dos cruzamentos. Ó, esse aí que é o bicho que eu vou colocar lá nos orandas para poder levar o preto. Agora, essa cor ali que o Ederson, que o Mauro estava comentando, é aquele vídeo que eu coloquei outro dia lá no grupo. O negócio é esse aí, ó. A gente olha o dorso, mas ao ventre, né? E aí esses peixes aí vai ter um ou outro aí que ainda vai, se não despenalizar todos, né? Não, mas, ô, Mário, os meus são esses que eu tô falando é bem mais escuro que isso, sabe? Ah, é? Ele não tem esse ventre claro assim. Então, se eu pegar esse chá, esse chimarrão aí do Ederson aí, esse chá escuro, e cruzar ele com o ceibum, vai me dar chocolate e vai me dar ceibum também? E esse vídeo que você mostrou do Demequim, esse que é denominado o tal do Blackmoor? Se você cruzar esse tipo de peixe com ceibum, só vai ter filhote ceibum se ele tiver gene de ceibum. Ele pode não ter, ele pode ter de chocolate. Se ele tiver de chocolate, né, e também tiver de ceibum, poderá sim sair ceibum com mancha de chocolate. Quando você cruza ceibum com chocolate, na primeira geração, eles nascem todos assim, de selvagem a black, padrão de cor dessa gama. Quando você cruza eles entre si, você tem 25% de ceibum com manchas chocolates. A quantidade de manchas varia de acordo com a quantidade de genes de chocolate que ele recebe. Ele pode ter maior ou menor manchas e quantidade de manchas chocolates em função do número de genes. Bom, o Blackmoor que você está chamando a atenção é esse telescópio escuro aveludado, que é o nome que os povos de língua inglesa denominam o telescópio Black. E isso é uma coisa importante, o que a gente vem conversando aí nos últimos tempos, né? Da gente identificar essas genéticas para a gente poder conseguir ter uma taxa maior de assertividade, né? Eu tenho algumas suspeitas e algumas indicações. Esses peixes de padrão cálico mais acentuado, pode ter certeza que a minha suspeita, praticamente uma certeza, né, é cruzamento com ceibum e com chocolate. Eu não tenho dúvida disso, não. Cálico cruzado com ceibum ou com chocolate para dar esse padrão mais pigmentado. Eu fico observando os peixes que vieram do Ederson, né, a filhotada que ele me mandou, tem uns que são mais escurinhos, eles têm mancha de chocolate. A Sim. questão é que a expressão dessas pigmentações varia muito de peixe para peixe, né? E da quantidade de genes que ele tenha relacionado a dada coloração, a dada pigmentação. É isso. E aí é a caixinha de surpresa mesmo, tem que ir cruzando e vendo o que vai dar. Tem um dos peixes que lá que nasceram desses cruzamentos lá dos gauchinhos lá do Ederson, tem um peixe que ele tem uma coloração diferente, depois eu vou filmá-lo. Ele é um cálico, mas onde as manchas pretas não são pretas, são mais para cinza. Mas ele é assim desde pequenininho. E ele é todo mais opaco, ele é completamente diferente dos demais.
Ele não tem Uhum. as cores vivas, não, ele tem as cores meio opacas, tanto o vermelho quanto o preto. As combinações que podem acontecer, né, com essas possíveis interações gênicas, em química é um negócio muito maluco, a gente não tem um domínio disso. Vai fazendo os cruzamentos, a gente vai aprendendo algumas coisas na prática, né? A gente nem encontra, às vezes, descrição dessas características na literatura científica. Algumas, sim, já estão bem estabelecidas, mas outras não. Então, deixa eu contar para vocês aqui, deixa eu mostrar para vocês, então, o que aconteceu aqui ontem. Eu trouxe lá de São Paulo uns bolinhas cálicos. E como começou aqui a ter umas desovas, já deve ter tido umas 3 ou 4 por aqui, eu falei assim, deixa eu ir dando uma arrumada nos aquários, deixa eu ir dando uma arrumada nos tanques, cadê os peixes? E os bolinhas eu tinha colocado eles num tanque com água a pé, e eram 6, só achei 5. Mexe para cá, mexe para lá, não acho o sexto peixe, mas também não achei morto. Aí coloquei a mangueira para poder drenar a caixa. A hora que a caixa já estava lá embaixo, que eu já estava vendo o fundo todo, não achava o peixe. Falei, mas como que pode? O peixe sumiu dentro da caixa. Encontrei o peixe. O peixe estava agarrado no meio das raízes do aguapé. Esse nozinho aí, ó, é raiz de aguapé. Agarrou na bolha. Agarrou na bolha. Aí, ó. E rompeu a bolha dele. A bolha está aí toda hemorrágica. Ó. E isso aqui é um fiapo de raiz de aguapé. E ele estava agarrado na cauda também. E para mim isso aqui foi um ensinamento. Então, assim, eu não achava o peixe porque o peixe estava debaixo da raiz, embaraçado. E para mim foi uma lição. Eu não sabia que esses peixes eu não poderia colocar eles junto nos aguapés. E para tirar essa raiz aí, foi com a tesoura. A raiz de aguapé, que é um negócio que rompe numa facilidade enorme, e a hora que precisa romper, não rompe, não. Estava igual uma corda aí amarrando a bolha do peixe. E justamente do mais azulzinho, né? Geralmente é assim. É só um comentário com relação ao bolha mesmo, né? E a gente até fala para o pessoal que nunca teve e vai adquirir essa raça, para tomar cuidado, né? Proteger até a captação do câncer, essas coisas, porque a bolha tende a ser captada ali, né? E é muito fácil estourar decoração, né? Rocha, planta artificial também. Então, assim, para a bolha, o ideal é não ter nada mesmo, né? Para não correr risco. Ele é muito sensível. Mas é como você disse, né? Fica o aprendizado. Ficou aprendizado. Essa cor black, né? E a gente já viu isso também no Ranchu, aquele Ranchu que estava lá na exposição, né, Marco? Depois ele despigmentou. Ele é bem aveludado, né? O black é aquele black e parece ter um veludo por cima do peixe. Eu não vi oranda ainda com essa característica. Alguém já viu? Existe esse oranda com esse tom aveludado em cima, assim como se fosse o Demequim Black? Alguém já viu? O que eu vejo, eu acho que das conversas que eu já tive com outras pessoas, eu acho que essa deterioração dos blacks, né, se deveu mais a desconhecimento. Às vezes a pessoa tem um peixe lá, um black bacana, bonito, mas o corpo ainda falta alguma coisa, aí vai cruzar com um peixe, um vermelhão que está perfeito o corpo, e aí, pronto, dançou, porque não tinha noção disso. A impressão que eu tenho é mais essa. Às vezes faço cruzamento para corrigir uma coisa, mas por desconhecimento atrapalha outra. A Rosana compartilhou essa imagem aqui com relação à cor do que a gente estava falando aí. Ó. Esse é um exemplar que eu tinha,
E ele foi despigmentar com mais de 3 anos de idade. Ele não despigmentou todo, né, mas uma parte do corpo adquiriu um tom laranja e as nadadeiras permaneceram nessa cor. Eu gostaria que ele tivesse ficado dessa cor, porque eu achei muito bonito. Ele é quase um ceibum, né? É bonita a cor. Essa questão das cores aí, a gente vem apanhando e vamos apanhar mais um bocadinho ainda de tempo, né? Pode ter certeza que sim. Eu estou com um Demiquim Black, com 4 anos, começou a despigmentar agora. 4 anos. E 4 aí? anos? 4 anos. Ô, Mário, se tu conseguir baixar aí e mostrar, eu te passei uns vídeos pelo Zap, que tá o peixe esse que eu tinha falado ali, tá ele e uma filha dele. E dá para ver bem a diferença dos dois, assim, né? Ela tá mais pro selvagem, né? E aí depois tem outros peixes que eu queria comentar uma coisa que tem me chamado a atenção, assim. Enquanto vai baixando, até para gente não parar, uma coisa que tem chamado, eu digo que é um vermelho queimado, né? Digo assim, é a minha forma de expressar e tal. E tem alguns peixes que têm em alguns pontos do corpo, principalmente quando é no EM, é um vermelho bem intenso, assim, sabe? É diferente desse laranjão que a gente tem e tal, mas é aquele vermelho bem... É um vermelho opaco bem forte, assim, né? De um tom bem forte. Isso eu tenho notado em alguns peixes, né? Tá aí, depois vai ter a Eduarda e a Mônica, eu identifico isso nelas, né? E um dos peixes aí que eu coloquei também, que é um Eu sei que é tigrado, Eduardo e a ó, Mônica. é essas aí. Se a gente olhar, o vídeo não favorece muito, assim, eu vou tentar fazer um vídeo melhor, tá? Mas se a gente... O vermelho que elas têm no EN é um vermelho bem mais... o vídeo não ajudou. Mas é um vermelho bem forte, assim, né? É aquele vermelho intenso, né? É um vermelho intenso, meio opaco, assim, né? Isso é uma coisa que tem me chamado a atenção em algum desses peixes que tem saído, né? Porque não é aquela coisa... Ó, e essa aqui, se a gente olhar, ela tem um pedacinho na cabeça ali também, que é... Isso para falar para o Marcos, né? Isso aqui também é um peixe cálico. Só para... Se a gente estava falando bem no início da conversa, né? Mas, assim, se tu olhar, esse... o vídeo também aqui não ajuda muito. Mas se puder botar o outro, Mário, que eu acho que fala mais do... E Esse interessante, aqui, ó. Ederson, essa que a pessoa agora, que ela tem uma boa pigmentação azul de fundo para um cálico. Sim, é. Nós já tínhamos conversado Mas sobre isso. então, é diferente daqueles cálico pintado que a gente tem, né? Eu tinha outros, enfim, que é daqueles que foi pro Mário lá. Esse é um outro azul, assim, um negócio meio estranho. Mas esse aqui que eu queria mostrar, ó, esse é o peixe que eu tinha falado, Mário, que ele tá entre um bronze, né? E se olhar, ele tem um pouquinho ali na barriga de branco e tal. Mas quando tu compara com a fêmea, que é filha dele e tal, a única que eu consegui tirar a filha dele, ó, tu vê que ela já é mais puxada para um... Chocolate, né? Ela é mais digamos assim, como é que chama? Mais um selvagem, né? Não, ela está E bem aí para ela fica... chocolate, Ederson. Cruza esses dois que você deve tirar filhotinho de Não, chocolate vou por fazer. brincadeira. Eu tô aqui só esperando. Mas essa é uma cruzação. Tá dependendo, não é de você, não, né? Não, se Tô você só observar, se dependesse de mim, já tinha tirado. se você observar a coloração do macho nas laterais, na região abdominal, ele dá um tom de chocolate. Ele tem alguns genes de chocolate. Ele não é na metade do corpo para trás, até a cauda, ele não é black. E sendo essa daí Ele é um... dele, pode aguardar. E eu fico na fila também. Maravilhoso o casal, hein? Às vezes a gente acaba, não digo negligenciando, mas a gente fica envolvido, na verdade, né, com o nosso mundo, assim, né, de
tentando entender um pouco da genética, tentando entender as cores, do ponto de vista, mas esse comercial é algo que, num dado momento, eu acredito que a gente tenha que talvez aprofundar mais, né, no grupo, assim, não que talvez a gente tenha interesse comercial propriamente dito, mas entender mais esse mercado também, né, que é algo que é curioso, né, porque veja bem, hoje alguns, né, foi colocado aqui, alguns criadores, eles têm a tendência de fugir do preto porque diz que não é comercial, ou é menos comercial, né? Mas, por outro lado, na medida que a raridade desses peixes for aumentando, né? Porque é isso que vai acontecer, na medida que eles vão se tornando cada vez mais raros, porque hoje não é comercial, daqui a alguns anos, ou talvez uma década, eles vão ser extremamente procurados, porque uma das regras, né? O que é raro é mais caro, geralmente cobiçado, né? Então, é um ciclo, né? Vamos dizer assim, né? Que há recorrências, né? Dessas tendências que, às vezes, num momento a gente... Isso não estou falando só de peixe, né? Estou falando que em vários outros animais e também produtos, né? Às vezes há uma migração numa direção e um abandono de algumas características que não são desejáveis, daí a pouco a coisa dá uma reviravolta, ou porque se lança algo, ou porque passa a ser bastante raro e volta atrás, recorre, né? Daí, por que eu estou falando isso? Porque aí fortalece, né? O que o Mário, o Mauro também sempre falam, né? Do banco genético, né? Tem que ter isso, né? Porque senão se perde simplesmente, né? E depois, para você reconstruir isso, né? No nosso caso aqui, vai décadas, às vezes, pode ir décadas, né? Então, assim, eu acho que essa questão ela tem que ser ponderada, né? Porque se depender do que está vendendo hoje, e é uma visão muito imediatista, né? Por parte, a gente entende, né? Que os criadores comerciais, eles vivem daquilo, né? E não só eles, às vezes tem famílias e mais famílias que vivem da colocação daqueles peixes, né? Mas, por outro lado, a gente não pode, entre aspas, ficar muito contaminado com essa ideia. Não é comercial, né? Então, acaba que a gente vai negligenciando, né? De uma certa forma, né? Então, no nosso grupo, eu percebo claramente isso, que há uma procura pelos pretos, né? Pelos peixes pretos, né? Então, eu acho que isso é bem, bem interessante, né? No sentido da gente tentar zelar por essa carga genética, né? Até o que eu ia falar, né, acho que foge um pouco, né? Mas assim, foge um pouco, mas não muito do que o Hermínio acabou de falar, né? Banco genético. Então, eu penso agora, né, nesse momento, está se aproximando a temporada de reprodução dos quingos. Eu creio que em alguma dessas reuniões que a gente já fez aí, eu já devo ter falado em anotações, né? Anotações de dados. Quanto desovou, quanto nasceu, né? Desses do que nasceram, quantos foram selecionados, né? O que é que observou de diferente, né, nesse cruzamento que realizou. Então, eu penso assim, a gente começar a montar um banco de dados e jogando esses dados, né, de cruzamentos e guardando para a gente justamente mais para frente, a hora que quando a gente tiver já melhor capacitado de fazer cálculo estatístico, a gente começar a fazer a frequência desses genes, né? Então, por exemplo, assim, gene black, né, gene preto, gene da melanina, com que frequência que ele se manifesta, né? E com que frequência que ele se manifesta nas gerações seguintes. Então, eu penso assim, a gente pegar, começar a aproveitar essa máquina que a gente tem, né, que é o computador, e montar o banco de dados, depois começar a montar as fórmulas, né, montar as fórmulas matemáticas que vão calcular isso para nós. No grupo, nós temos o Douglas. O Douglas é da informática, né? Então, o Douglas depois ele poderia, ele não está aqui, está acho que no trem, né? Vocês comentaram aí,
o Douglas talvez poderia nos auxiliar nessa questão de banco de dados, tá? De ver onde armazenar isso aí, assim, a custo zero, sei lá, né? Tipo no Google Drive, por exemplo, né? Dava para a gente pensar, começar a pensar alguma coisa assim. Então, Ederson está fazendo um cruzamento lá no sul, o Gladson está fazendo um cruzamento lá no norte. Então, as condições de água, de água, temperatura, as condições de criação são totalmente diferentes. Aí depois dá para você fazer cálculo até de interações do meio ambiente, né? Mas, assim, geneticamente, do ponto de vista genético, a gente já tem isso meio que pré-mapeado, né? E já vai servindo como base de estudo. Quem sabe isso aí até para frente poderia ter esses dados aí, algum colega que esteja fazendo seu mestrado, doutorado, né? Ele pegar, se utilizar desses dados aí e construir uma tese até boa para nós, né? Trabalhando esses dados, né? Então, até para isso deve servir. Então, o meu pensamento agora, né? A minha opinião, vamos dizer assim, a minha opinião nesse momento, né? É da gente começar, não assim, somente anotações pessoais, né? Anotações pessoais a gente tem, né? Mas, assim, essas anotações que a gente faz de reprodução, dados de reprodução, a gente começar a armazenar num banco de dados para poder depois, mais para frente, a hora que dado a gente vai ter armazenado e depois, mais para frente, a gente transforma esse dado em informação útil, né, para poder utilizar a campo mesmo, utilizar nos cruzamentos futuros, né? Quem sabe até mais para frente a gente montar um software que ele identifica as características do animal através de uma foto, né, através de foto ou vídeo, e orienta o próprio cruzamento, né? Em bovinos leiteiros você já tem alguma coisa nesse sentido aí, em gado de corte também você está tendo, então eu fico imaginando com peixe também não deverá de ser tão difícil assim da gente chegar nesse ponto, mas assim, a tipo de que para a gente começar a andar, primeiro temos que ficar de pé, né? Depois a gente começa a andar, daqui a um tempo a gente aprende a correr, né? Ô, Sonhar Minoro, paga deixa eu imposto, fazer um comentário. Isso já é feito com Nishikigoi. legal aí, ó. Já tem até espécie que é feita, ó, já tem até espécie aquática que é trabalhado isso. Então, acho que nós temos que puxar isso para o Kingle também, né? Todos nós somos entusiastas do Kingle, então vamos puxar para o Kingle. Kingle é tetraploide, o COI nem tetraploide não é, né? Então, nós temos 4 vezes a mais do que os COI, né? Então, nós temos muito caminho a ser trilhado aí, muito caminho a percorrer. Como diz Milionário Zé Rico, é uma longa estrada da vida. E eu vou correndo e não posso parar. E na esperança de ser campeão. E para ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Vamos lá, né? As paródias que a gente faz aí dos cantores. Então, senhores, só que temos que começar. Uma hora temos que começar, né? Alguém tem que começar. E esse alguém somos nós. E vamos começar. Temos o cara da análise de dados lá, análise de dados, não, da analista de informática lá, temos o Douglas. Vamos utilizar um pouquinho melhor o Douglas também. Temos biólogos, temos veterinários, temos criadores, tem bastante gente no grupo. Então vamos começar a utilizar o potencial assim de cada um e vamos construir, né, o King, né? O King brasileiro. Bom, primeiramente, dizer para o Minoro que eu tô dentro, viu? Para fazer o trabalho aí. Estou disposto e tem uma Rosane também, né, que é bióloga também, né? Eu pretendo fazer aí eu estou terminando o mestrado, pretendo fazer o doutorado. Então, essa ideia me cativou, viu? De repente, a gente pode, paralelamente, fazer um trabalho aí em relação a isso aí, como tu mencionou aí. É bem legal mesmo. Faz parte dos meus planos. Agora, com relação à questão do pingo preto, né? Eu acho que não é exatamente, porque é questão comercial, né? Porque eu já tenho muitos anos assim que eu ando aí com essas lojas da vida aí no Brasil afora aí. E eu acredito que não seja bem a questão da cor preta, porque nós temos o telescópio preto, e é um peixe que é um dos campeões de venda, né? Entendeu? Eu acho que tem mais a ver com o valor desses peixes, dessas outras variedades, né? Melânicas, no caso, preto.
Porque, de repente, o que acontece? Você tem naquela criação aquele peixe top, né? Aquele que tu vai dar sequência na criação. E tem o descarte. A questão é a disposição de quem cria de aceitar, de repente, porque para colocar no mercado, para dar saída, até para popularizar, tem que chegar no nível de valor deles, né? Não dá para querer, entendeu? Então, talvez o preço que chega nas lojas que assusta um pouco o pessoal. Porque eu, particularmente, se chego na loja e vejo um peixe preto, eu acho fascinante, né? Então, como eu falei, o telescópio preto é um exemplo disso aí, né? Que se fosse pela cor, não era um peixe tão criado, né? Né? Então, o que eu vejo é o seguinte: aquarista iniciante, ele tende mais a comprar justamente o peixe vermelho, ou peixe vermelho e branco, ou laranja. Mas eu observo que o pessoal que tem mais tempo de aquarismo, que já é mais experiente, quer coisa diferente, né? Então, opta pelo chocolate, opta pelo cálico, pelo negro, pelo ceibum. Então, eu acho que tem mercado para todos, embora, né, talvez para esses outros seja um pouquinho menos, porque é mais seletivo, entendeu? Mas eu noto que tem mercado, sim. Está mudando e eu acho que a tendência é aumentar. Partiu um pouco dessa questão do Hermínio, né? Assim, acho que até esse dia eu fiz uma postagem lá no grupo. Às vezes no escrever tu não consegue traduzir aquilo que pensa, né? De fato está pensando e tal. Mas é isso, a gente tem um grupo que ele é meio como é que é? Melanomaníaco, né? E tal, mas é importante a gente também estar atento aí para essas outras cores também, né? Porque daqui a pouco, senão a gente acaba deixando passar algumas coisas. Principalmente em relação à morfologia, assim, tá? Um dos peixes que eu mais gostei, assim, de todos que eu produzi, dos poucos, né? Que eu produzi até agora, é um peixe vermelho, né? Que é o bento. Mas, enfim, assim, eu acho que a gente tem que estar, né? Cuidando, assim, nessa coisa de buscar as cores, a seleção, enfim, mas também estar atento para essas coisas de o que acaba meio que, como é que eu vou dizer assim, que é meio comum, né? O vermelho e tal, vermelho e branco. Não, vermelho e branco também é um peixe que a gente tem que fazer a seleção dele, né? Buscar, enfim, e tal, garantir esse processo de seleção para daqui a pouco a gente ter vermelho e brancos bons, né? E uma outra coisa que eu queria aproveitar para falar e compartilhar com o grupo é que o Minoro aí acabou aparecendo com aquela postagem lá dizendo que aquele peixe que eu achava que era defeituoso é uma raça, né? Eu vou reproduzir ele, aí vamos precisar contar aí com os parceiros, enfim, para ver se conseguir tirar alguns filhos que saiam com aquelas características ali do cometa, né? É cometa, não, meteoro, né? Para a gente poder, em conjunto, aí estar mantendo, fazendo a seleção daquele bicho, né? Então, só para colocar assim, eu espero que é uma fêmea, eu vou acabar cruzando ela, acasalando ela com os irmãos, né? Porque eu não sei se aquele gene vem da mãe ou do pai. Então, vou utilizar com os irmãos para tentar. Até isso é uma dúvida também, né? Que eu tenho, assim, se vocês puderem me ajudar. A princípio, eu acho que com irmãos é melhor do que com o pai ou com a mãe, né? A chance de juntar ali os genes é um pouco melhor. E aí ver se depois quem é que se propõe aí a ajudar a manter esses bichos, né? Porque o meu espacinho aqui é pequeno. Ele falou assim de cruzar o meteoro, né, com os irmãos dele, né? Os irmãos ele terão a mesma carga genética que a dele, né? Então teria que cruzar com o pai. Aí você estaria agregando agregando a herdabilidade, né? Você cruzar, porque nasceu uma fêmea, né? Essa é uma fêmea meteoro. Então, essa fêmea meteoro você vai cruzar com o pai, aí porque o ele é meio, né? Ela é meio, o pai é um. Aí você vai fazer aquela soma de frações depois, né? Então, metade da carga genética, né? Metade da carga genética do pai, metade da carga genética
da filha. Aí depois você vai somar, né? Primeiro você multiplica pela metade, aí depois você vai somar. É aquelas continhas de fração que a gente fazia lá na época do segundo grau, vai ter que voltar a fazer. Então, aí depois você soma as frações, né? Depois de feito isso, você vai somar a fração, acho que mantém base, não sei o que e tal. Tem umas fórmulas matemáticas lá para você fazer. Você vai voltar lá na quinta série, né? Você vai voltar lá na quinta série, você vai fazer essas contas, aí você vai ver que cruzando irmão com irmão, você não soma, você não agrega herdabilidade. Mas quando você cruza pai com a filha, você vai agregar a partir de que o pai ele tem um, né? Mas eu acho que você está. Mas é o pai ou a mãe? Mas é exatamente, é isso que ele falou. Ele não sabe o seguinte, mas e se quem transmitiu o meteoro para a filha foi a mãe? Porque Aí, esse raciocínio seu é para poder diminuir a consanguinidade. Quando eu cruzo o pai com a filha, eu caio pela metade a consanguinidade de quando eu estou cruzando o irmão com a irmã. Agora, no, isso. no caso dele, mas o Tchê vai fazer essa desova manual, ele pode até fazer com o pai, mas ele tem que fazer com o irmão também. Faz com os dois, mas assim, pela soma de frações lá, você vai ver, o pai vai ser metade, o outro vai ser um quarto. Então, mas Aí se, você mas se vai quem ter passou a o cometa foi a metade mais mãe, um quarto, né? se quem Aí, passou o cometa foi a mãe, se usar quem com o passou pai não vai adiantar. cometa, não, meteoro, né? Se quem passou Meteoro. o É. meteoro foi a mãe, aí vai ficar 0-0, né? Mas aí, digamos, dos irmãos, né? Você poderia fazer um cruzamento dos irmãos com a mãe, né? Dos irmãos com a mãe e ver se sai algum meteoro pelo meio, né? Sei lá, imagino assim também. E aí você for selecionando meteoro, né? Você for selecionando esses kings meteoro. Não sei, antes eu tinha assim um certo receio de ver King Ranchu, porque não tinha dorsal, né? Agora a gente tem um que vai ter dorsal, mas não tem caudal, não tem nadadeira caudal. Cada vez são as coisas mais Mas o esquisitas. bicho nada bonitinho, cara. Tem que ver coisa bem faceirinho nadando assim e vai indo só com as anais assim aqui, ó. É, Mas então, só aproveitando aqui, também a outra coisa que me puxou, não estava pensando, nunca tinha passado nos meus planos, né? Eu mandei assim, aquele dia no grupo ali, são os borboletinhos, assim, do nada, na desova ali dos Ryukin apareceram ali, eu acho que uns 6 ou 7, né? Que aí borboleta. eu vou ter que acatar a orientação do professor Mauro também de reproduzir, segurar e reproduzir, né? Aqui nasceu um que ele tem o rabo, um de cauda simples, né? Ele tem o rabo que se assemelha um pouco mais ao cauda de coração lá, que nem tem os Bristol, né? Aí, sei lá, eu não pretendo ficar mexendo com cauda simples, né? Então esse já está reservado para o Emerson. Aí eu penso assim, aquilo que for saindo meio diferente aqui, mas que a gente vê que se encaixa em algum padrão de raça e que alguém esteja trabalhando, nós vamos remetendo e aqui não vai ficar, né? Vai para quem O está se Minoro, dedicando o à raça, Minoro, né? o Minoro, você não corre do pau, não, Minoro, que agora você vai ter que criar uns peixes sem cauda. Você não está O meteoro, você não tá querendo criar cauda simples, você vai criar o uns sem meteoro, cauda aí. Daqui uns dias está chegando um pacotinho para você, lá do Rio Grande do Sul, com uns peixinhos, uns alevinozinhos sem cauda. tá levando sem cauda aí. Tá certo. Sobre essa questão do meteoro, né, do cruzamento do pai com a filha e tal, ou com o irmão, eu pensei na seguinte hipótese, eu não sei bem. Primeiro que eu não entendi assim, de onde veio inicialmente esse gene aí para a criação dele, vamos dizer assim, né?
se não foi uma mutação que ocorreu ali, naquele momento assim, da formação dos gametos, ou do macho ou da fêmea ali, e que, de repente, naquele momento, naquele cruzamento específico ali, aconteceu essa mutação. Aí, quer dizer, então nem o pai nem a mãe, eles originariamente teriam esse gene, né, no caso, né? Não sei se deu para entender o meu raciocínio em relação a isso aí. Eu pensei nessa hipótese, né, de ter havido essa mutação ali. E claro que o bicho tendo tanto ploide aí, né, de repente, para poder aparecer isso aí, eu acho que tinha que ser uma coisa dominante, né? A Rosana entende bem disso aí, porque então, assim, se for tetraploide, e nesse caso que eu disse, né, de ter havido uma mutação ali, nesse cruzamento especificamente, né, na hora da formação desse ligamento ali, desse casal ali, de um dos dois. E aí seria muita coincidência se todos os genes tivessem sofrido, vamos dizer, a mutação. Então, eu imagino que seria alguma coisa dominante também. Então, assim, eu não sei se eu viajei muito, né, Rosana? Rosana deve ter. É um pensamento que veio na minha cabeça assim agora. O Mauro pode dar uma complementada ali, mas uma coisa muito comum nos quínguios, não só devido à poliploidia, mas devido aos milênios aí de seleções naturais e artificiais, é comum nos quínguios aparecerem características que vêm lá de trás, de uma ascendência a long time ago. Então, isso aí faz parte da espécie, esse tipo de evento, de aparecerem características. Então, assim, pode ter sido uma mutação? Pode, mas pode ser, talvez exista uma probabilidade talvez maior de ser genes antigos voltando a aparecer. E tem uma outra possibilidade também nesse contexto. Pode ser um problema de malformação embrionária, desenvolvimento embrionário. Pode nem ser genético. E que não vai repetir em nenhum dos descendentes. Exatamente. Né? Só fazendo cruzamento para ver. Essa é a nossa realidade. Cada momento é um passo e um aprendizado, uma descoberta, e é isso daí. É isso que tem que fazer, que é que o pessoal lá fora faz. Pintou uma coisa diferente, vamos cruzar para ver se repete. Ô Mauro, eu acabei de baixar uma coisa aqui no computador aqui que eu lembrei das nossas conversas, porque assistindo um vídeo no YouTube outro dia, eu topei com um figura que fez um gráfico e eu lembrei das nossas conversas aí em vários momentos. E o cara fez a publicação desse gráfico aqui, ó. No eixo X, o conhecimento na área, no eixo Y, a confiança. Então, quando conhece muito pouco, eu sou o cara. A pessoa já domina o assunto. À medida que vai conhecendo um pouco mais, ele descobre é mais complicado do que eu pensei. Estuda um pouco mais, chega à conclusão, não sei nada. E à medida que vai adquirindo mais conhecimento, está começando a fazer sentido. E é até que, depois de um longo tempo e estudando um bocado, dá para ter um ligeiro sentimento que acho que eu tenho noção de alguma coisa. Né? Mas é essa a realidade. E eu trouxe esse gráfico aqui porque eu lembrei aí das nossas conversas aí de quando a pessoa não sabe que não sabe, ela está aqui no topo aqui, né? Tem gente que não sai daí não, Marcos. Não, esse gráfico é fantástico, fantástico. Retrata bem a realidade do momento atual nosso, né? Pois é. O cara começa a dar receita em grupinho e tal, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. É porque ele está no início, né? Exato. Ó, tá aí o artista. E a anal dupla, hein? Parece que Lua. King o Lua. Parece mesmo um peixe-lua daqueles, né? É. Parece. Ô, Ederson, qual que é o nome dele? Não, esse aí não tem nome, pobre coitado. Esse bicho parece que tem escama de dragão. Exatamente. Me chamou a atenção isso. Mas é porque ele tem um afundado ali entre
ali abaixo do pedúnculo ali, né? Ele tem um afundado aqui nessa região aqui, né? Uhum. É uma depressão. Então, essa linhagem dos Ryukin que eu tenho aqui, porque ele é filho de Ryukin, né? Assim, eles, quando são novinhos, tu olha assim, parece que eles são um escamo de dragão. Porque eles são muito corcunda, assim, né? Então acaba dando, e curto, né? E acaba dando essa afundada ali no final do ventre e tal, exatamente ali onde o Mário marcou. Mas depois eles acabam crescendo e tu vê que não, eles é só aquilo mesmo e tal, uma acomodação, digamos assim, das escamas, né? Pelo menos até agora foi o que eu notei. Olha, olhando assim, não parece que foi devorado, não. Eu acho que ele é assim mesmo. Parece que houve uma, uma genesia de cauda mesmo, né? Sem Aí, dúvida. No próximo vídeo você posta o resto do peixe. eu tô vendo é que já está aparecendo mais gente interessada nos filhotes, viu, Ederson? O bicho é chocolate. Não, mas também não. Chocolate, eles acabam, esses Ryukin meu aqui, eles acabam um ano e meio aí, eles acabam despigmentando. Eu acho que, sei lá, pode ter sido alguma mutação aí nesse cara, ou menina, né? Esses dias eu estava aí, tô com os peixes, levando eles para os aquários agora, então eu tô conseguindo observar uma outra ótica, né? E os peixes que eu não via à noite, né? E tem um tigrado bonito, ele tá inteirinho bonitão, dos gauchinhos ele nada normal, tudo bem. Mas para dormir, ele dorme de ponta cabeça, dorme com a barriga para cima. Já peguei, eu já tomei uns par de susto, umas par de vezes. Chega, olha, o bicho tá dormindo com a barriga para cima. Morreu? Não, normalzinho, de dia normal. Mas à noite, a turma que trabalha comigo aí até pôs o apelido nele de Mestre Cláudio, que é meu mestre de capoeira, que planta bananeira, né? Aí já tá o nome do peixe de Mestre Cláudio. Eu não sei, não deve ser muito incomum isso, né? Não sei, tô colocando aí de novato. Vou te falar, cabeça de veterinário, hein? Cabeça de veterinário, eu evitaria colocar ele na reprodução. Porque se ele está dormindo de barriga para cima, pode ser que, então assim, pode ser que o problema dele está um pouco mais leve, mas tem uma gênese do problema rondando, né? E fazer uma geração de descendentes com problema de flutuabilidade enrola a vida. Não, sem dúvida, é só uma curiosidade. É um dos que, vamos dizer, vai virar pet, mas não, não acho que é tão incomum, né? Não, 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 não. Eu tô com um dos gauchinhos aqui também, inclusive o mais bonitinho deles, com mais branco e preto. O bichinho simplesmente virou mais um pouco. À medida que foi crescendo, já mudou de tanque, já saiu do tanque que está em observação para reprodução. É importante a gente lembrar que é o seguinte, a mãe dos três lá, a fêmea morreu, não sei se vocês lembram, ela morreu com um problema de bexiga natatória, né? Os três que vieram. Então, assim, essa é uma pressão de seleção que precisa ser feita para ir tirando isso, né? Então, se aparecer, enfim, é bom tirar. Desses, por exemplo, que foram para o Mário, a fêmea não tem nada a ver com aquela fêmea lá. Ela é filha né, do macho com uma outra fêmea, com outra linhagem. Mas o macho que está com o Mário é filho daquela fêmea. Então, Ah, né, ele é o que começou a ter o problema, né? então é isso assim, né, que a gente tem que ver. Porque eram três peixes, né, daqueles três peixes. Alguns que foram para o Gladson, né? Eram filhos desse que está aqui hoje, que está doente, estou tentando recuperar ele,
com uma fêmea do Sakai. Todos os outros que estão por aí são filhos daquela fêmea. Né? Então, ele eventualmente, quando aparecer, de fato, a gente tem que tirar, porque ela morreu, ela teve problema de bexiga natatória e depois acabou morrendo. Então, é importante a gente ficar ligado nisso no processo de seleção. Como a gente não sabe o que tem para trás, a gente sabe a partir daqui. A partir daqui foi isso. Ela chegou, teve 2 desovas e bateu as botas, né? Eu, inclusive, tem uma fêmea aqui que está com problema e tal também, que eu já tirei fora para a gente agora poder fazer essa pressão, né, na seleção. Dos bichinhos dos ranchozinhos black que foram nascendo, e o Mauro já tinha me falado sobre isso no ano passado, numa desova, que as pintinhas pretas são os pontos aí de melanina no bichinho, nos bichinhos, né? Agora é a gente aguardar para ver se vai despigmentar no futuro, né? Então, assim, a dúvida persiste. Mas eu lembrei de trazer esse vídeo para cá, porque outras pessoas vão assistir esses vídeos nossos, né? E para poder lembrar as pessoas que nós, hoje é dia 30 de julho, mês de agosto ainda vai fazer alguns frios ainda, e a hora que a gente, os aguapés estão todos ficando cheios de ovos já. E para a gente poder lembrar, se a gente deixar os ovos em lugar muito frio, eles demoram mais para poder nascer, e isso consome parte do alimento, que é o saco vitelino lá, né? E isso vai enfraquecer as larvas futuramente, né? Então, quem quiser aproveitar as larvas que estão nascendo, colocá-las para dentro, colocar numa condição melhor, e aí facilita para poder salvar algum cruzamento desejado. Eu achei esse vídeo uma coisa. Eu fiquei encantada com ele. Pois é, ainda teve aquele outro que eles estavam dentro do ovinho ainda e o bichinho rodando, né? Muito, muito interessante. Está muito boa a imagem. Ô, Mário, esses teus desovaram na segunda-feira? Acho que foi na terça. Foi aquele dia que o Minoro colocou a pergunta lá no grupo, Sim. lá, Não, que dia que tinha desovado, acho que era a lua cheia ou minguante, não sei, que o Minoro tinha comentado. Lua de quarto crescente. aqui foi uma zona total, assim, segunda e terça, né? Os de segunda eu tirei uma bacia e ainda não eclodiu, só para dizer, né? Eles estão aqui para ver a questão da temperatura, assim, né? Então, e aí o que acontece agora? De 2 dias, não estavam todos fecundados, enfim, aí de 2 dias para cá tem um movimento assim que tu vai vendo de ovos que vão fungando, né? Que eu acho que eles acabam morrendo ali no, né, antes de eclodir, e aí vai aumentando a quantidade de ovos fungados. Assim, mesmo que tu vá tirando, todo dia tem novidades, né? Digamos assim. Mas ainda não eclodiu aqui. Acho que nós conversamos lá no grupo, mas não sei se ficou bem claro para o Fábio, né? O Fábio estava perguntando sobre a questão dos ovos fungados, né? Como aspirar com conta-gotas, se compra conta-gotas em farmácia, tal, tal. Eu só esqueci de dizer o seguinte: é interessante você pingar o azul de metileno antes de aspirar o, o ovo fungado, porque o azul de metileno ele gruda nos micélios do fungo, aí facilita a visualização, tá? Para você saber onde que estão os ovos fungados, né? Para ir retirando, tá? Então, conta-gotas é conta-gotas normal, você encontra nas farmácias aí, deve encontrar. Se você não encontrar o conta-gotas na farmácia, naquelas lojas de confeiteiro, tem tem tipo um conta-gotas gigante. Não recomendo muito usar, tem que ter muita habilidade para mexer com aquilo, porque aquilo aspira muito volume, tá? O ideal mesmo é o conta-gotas. Se por acaso você não encontrar, então aí uma pipeta. Você pega aí pipeta, né? Vê se você consegue pipeta e vai pipetando eles, vai raspando, pipetando eles, tá? Os fungados, né?
e deixo os que estão fertilizados eclodir, nascer e boa, né? Vamos dizer assim, né? Beleza, Fábio? Isso aí. Beleza, beleza. Vou procurar olhar aí nas farmácias, vamos ver o que tem. Amanhã é o último dia para envio dos vídeos. Vocês acham que a gente espicha alguma coisa esse prazo aí? Eu não sei, gente. Aí também acho fica a critério aí de vocês se achar que deve estender mais um pouco, sei lá, talvez uma semana. A minha sugestão é uma semana, Wagner. Se for adiar, adia uma semana. Então vamos fazer isso. Vamos adiar até o domingo que vem e vamos e aí a gente faz uma comunicação lá no grupo também, pedindo para as pessoas para poder nos ajudar a divulgar e a gente colocar também no vídeo. Eu vou voltar com ele lá no grupo daqui a pouquinho. No vídeo tem edital na descrição do vídeo, que tem um vídeo de exemplo que nós fizemos. E aí a gente fica até o domingo que vem. Domingo que vem é dia. Até o dia 6, então. Então a gente adia para 6 de agosto. Beleza? Então, Eu vou ótima semana aproveitar para para todo mundo. correr atrás de um aquário que não tem espelho no fundo, né? Não, boa semana. Tchau, tchau. Boa semana. Boa Boa semana, semana, Boa gente. semana para vocês aí, todo mundo. pessoal.